Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, a mais um boletim informativo INSS aqui hoje com vocês, trazendo as principais notícias, as principais novidades do INSS no dia de hoje para você que é beneficiário da Previdência Social. O presidente, atual presidente Jair Messias Bolsonaro acaba de assinar no dia de hoje uma ótima medida para aposentados e pensionistas. Você que é beneficiário pode comemorar porque saiu finalmente a melhor notícia do ano, O atual presidente Bolsonaro, que vai deixar o cargo, não será mais presidente da República a partir do dia 1º de janeiro de 2023, assina uma medida que vai deixar aí um bom benefício para os aposentados no ano que vem. Então, com certeza você precisa assistir essa live até o final, entender o que está acontecendo agora. Que medida foi essa assinada pelo governo Bolsonaro que vai aumentar o salário dos aposentados e dos pensionistas? Essa notícia já está confirmada através das fontes oficiais do governo federal e a gente vai trazer para vocês todas as notícias. Muito vem se falando aí sobre o novo salário mínimo dos aposentados e agora finalmente nós temos aí o valor concreto, 100% de certeza, até porque o governo Bolsonaro assinou a medida oficial que vai aumentar esse salário dos aposentados e dos pensionistas. Então, com certeza, a live de hoje é muito importante. Além disso, também nós vamos falar aqui de uma outra informação, onde o novo governo, Lula e Alckmin, tem contas aprovadas, foram proclamados aí eleitos oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vou trazer todas as notícias para vocês. Já estamos tendo aqui a diplomação do novo governo a partir do ano que vem. Então, com certeza, vão ser informações muito importantes que você precisa assistir, precisa acompanhar até o final para entender como é que vai ficar o seu benefício a partir do ano que vem. Antes de mais nada, como de costume aqui no nosso canal, eu sempre mando um abraço pro pessoal que comenta aqui nas nossas lives. Então, o abraço de hoje vai para a Durcelina Costa, Edize Maria, Luiz Carlos Batista, Geralda Gomes, José Luiz Fiorante, Laura Neves, Edna Salviano, Antônia Prates, Sônia Pinheiro, Durcelina, Sebastiana Helena de Paula, Socorro Rodrigues Mota, Ademir José e também um abraço para a Silvone Mota. Todo o pessoal aí que está participando e comentando na nossa live, muito obrigado. Você que ainda não comentou, já aproveita para registrar o seu comentário. Bom, vamos lá, vamos começar com as informações. Bolsonaro assina a medida que vai aumentar o salário dos aposentados e dos pensionistas. Essa informação já chegou com confirmação do próprio governo federal direto de Brasília e você confere agora esse novo salário. O presidente Bolsonaro editou a medida provisória que eleva o salário mínimo a R$ 1.302 com ganho real de 1,5%. O atual presidente Bolsonaro editou a medida provisória que corresponde ao aumento no salário mínimo de 1.212 para 1.302 a partir de 1º de janeiro de 2023, ou seja, nós temos aí um aumento de R$ 90 no novo salário dos aposentados e pensionistas, no salário mínimo, claro. Põe na tela aí. Um reajuste de cerca de 1,5% acima da inflação será o primeiro ganho real desde o mandato em 2019 de Bolsonaro. A correção do valor do piso nacional de 2023 considera uma variação estimada de 5,81% para o INPC em 2022, acrescida do ganho real de aproximadamente 1,5%, informou em nota a Secretaria-Geral da Presidência. Na respectiva medida deverá ter envio ao Congresso Nacional, que ainda poderá alterar o valor. Contudo, a medida provisória produz seus primeiros efeitos a partir do dia 1º de janeiro. Então, o impacto desse aumento nas contas públicas seria aí de 6 bilhões e 800 milhões de reais, mas infelizmente não tem o que fazer. A gente tem que disponibilizar, então o governo tem que disponibilizar o aumento de salário para os aposentados. É obrigado, através da Constituição, a aumentar o salário mínimo conforme a inflação todos os anos. Então, se a inflação está subindo, isso significa que o salário dos aposentados, o salário mínimo também do trabalhador brasileiro tem que subir também, tá certo? Olha só que informação importante. O ganho real só é possível quando o reajuste oferece um ganho acima da inflação. Ao aplicar uma fórmula de correção com resultado maior do que a inflação, o pagamento passa a ter um reajuste real. De acordo com a Constituição Federal, o governo, olha só o que eu acabei de falar, o governo é obrigado a corrigir o valor do salário mínimo pelo menos
pela inflação acumulada no decorrer do ano anterior, dessa forma garantindo o poder de compra de todos os cidadãos. Então, o valor de R$ 1.302 para o novo salário mínimo é o mesmo que já consta no projeto de lei orçamentário anual de 2023 que foi enviado pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso lá no mês de agosto. Esse reajuste ele previa apenas a correção pelo INPC, que é o que mede a inflação aqui no nosso país. Contudo, a inflação deve fechar o ano abaixo do previsto pelo governo, na qual fará com que o salário mínimo então passe sim a ter ganho real. A equipe de transição do futuro presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já havia afirmado em novembro que pretendia reajustar o salário mínimo entre 1,3% e 1,4% acima da inflação. Entretanto, quando a medida foi anunciada, a estimativa era que o mínimo subiria para 1.320, mas como então a inflação deu uma queda, né? A gente viu aí que teve um ganho real no governo Bolsonaro de 1,5%, um aumento até maior do que Luiz Inácio Lula havia prometido, né? De 1,3 a 1,4. Bolsonaro disponibilizou um aumento de 1,5 e mesmo assim o salário ficou um pouquinho menor, né? Ficou 1.302 ao invés de 1.320, mas isso é porque a inflação também vem caindo aqui nos últimos meses no nosso Brasil. Então, o que você pode esperar para 2023 a partir do seu salário mínimo é esse ganho real aí de 1,5% acima da inflação, seu salário passando para R$ 1.302. Vamos falar aqui de uma outra informação também muito importante, afinal de contas, Lula e Alckmin estão aprovados e os dois estão oficialmente proclamados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa decisão foi unânime no TSE, que aprovou na última terça-feira o relatório. Então, em votação unânime do TSE na última terça, o relatório de totalização dos votos da eleição de 2022 proclamou vitorioso Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin como vice-presidente para cargos de presidente da República e vice assim, respectivamente, tá? A prestação de contas da campanha referente aos valores gastos em campanha pelos candidatos também foi aprovado pelo TSE, oficializando assim a vitória. Então, olha só, põe na tela aí. Apesar de todo o tumulto que vem acontecendo no Brasil, Alexandre de Moraes valida os resultados da eleição. Alexandre de Moraes, presidente do TSE, considerou em análise que não houveram impedimentos para a proclamação de Lula como vencedor das eleições, uma vez que os processos em andamento que questionam sua inelegibilidade não foram considerados válidos. Dessa forma, a diplomação está confirmada para segunda-feira, com análise de relatório a posterior proclamação dos resultados do anúncio realizado pelo TSE após o pleito. Então, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gonetti Branco deu os parabéns ao TSE e afirmou em corte eleitoral sobre encaminhar o ato crucial para regime democrático, como foi feito de forma aberta e limpa. Aí foi o que relatou o Tribunal Superior Eleitoral. Então, sim, já estão oficialmente eleitos pelo TSE, assumem o comando do país a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Mas agora, eu quero que você comente aqui embaixo a sua opinião. Eu quero saber a opinião de vocês, meus amigos e minhas amigas. O que você achou, então, dessa nova medida que vai aumentar o salário dos aposentados de 1.212 para 1.302 no salário mínimo a partir do ano que vem? E também quero que você deixe a sua opinião aí. Lula e Alckmin têm suas contas aprovadas, são proclamados eleitos oficialmente pelo TSE. Deixa aí embaixo a sua opinião, o que você acha disso, se você preferiu o governo atual, né, que está agora no final, nessa reta final de dezembro de 2022, ou se você realmente prefere o novo governo que está por vir para assumir o nosso Brasil. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, que também é muito importante, e claro, não perca a próxima live onde nós vamos falar do 14º salário, um assunto muito importante para os aposentados, pagamentos sendo distribuídos e liberados em dezembro do 14º, então é importante você prestar muita atenção. Muito obrigado a todos, um forte abraço, nos vemos em breve e tchau, tchau, valeu pessoal!